Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Muito obrigado, Darrell. Aqui estamos nós para mais um encontro com a palavra. Pegue sua Bíblia e junte-se a nós. Em nosso último estudo, vimos os grandes sermões de Moisés no livro de Deuteronômio. Terminamos fazendo uma aplicação daquele que os antigos rabinos consideram como o mais importante de todos os sermões de Moisés, o do capítulo 6 de Deuteronômio, que diz respeito à educação espiritual dos nossos filhos. Esse sermão é seguido de outro sermão de Moisés, também muito importante e registrado no capítulo 8. Todos esses textos são os grandes sermões que Moisés estava pregando. Repetindo esses sermões, falam sobre a palavra de Deus e a importância de obedecê-la. Há ainda outra revelação nesse texto. Refere-se ao sermão do capítulo 8, versículos 1 a 14, sobre a palavra de Deus e sobre como nós a aprendemos. Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Essa frase será repetida várias vezes nesse livro. Observe a exortação feita em relação à palavra de Deus. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava acontecendo no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com o maná, que não conhecias, e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. O texto continua dizendo outras coisas. Guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estares farto, te teres edificado boas casas e habitado nelas, depois de se multiplicarem as tuas vacas e as tuas ovelhas, e aumentar a prata e o ouro e tudo quanto tens, se ensoberbeça o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Sabe, o sermão do capítulo 8 de Deuteronômio, dos versículos 1 ao 14, diz, em primeiro lugar, qual é o propósito da palavra de Deus. Deus nos deu e nos dá a sua palavra porque Ele quer que saibamos como viver. Deus não é um tipo sádico que fica sentado em seu trono criando regras para fazerem felizes. Toda palavra e toda a lei de Deus nasceram do seu amor pelo homem e do seu interesse em nos ver bem. É isso que estava no coração de Deus quando Ele nos deu a palavra. Deus sabe o que é a vida. Ele a criou e sabe como podemos vivê-la plenamente. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tenham muita vida. Como você consegue essa vida abundante? Ora, se você não quer mais ser enganado nem perder mais nenhuma bênção, as Escrituras dizem que você deve se aproximar da palavra de Deus e obedecer cada palavra que Ele ordenou. Então você conhecerá a verdadeira vida. Isso significa que a palavra de Deus tem a ver com vida. Se você quiser entender a palavra de Deus, poderá estudá-la de várias maneiras. A primeira maneira de estudar a palavra de Deus é fazer o que você está fazendo agora. Você também pode ir para uma escola bíblica ou para um seminário e, inclusive, se formar nessa área. Você estudará a palavra de Deus. Mas, de acordo com a revelação de Deuteronômio, capítulo 8, essa não é a única maneira de se estudar a palavra de Deus. Na verdade, essa não é a maneira mais adequada. Se a palavra de Deus tem a ver com vida, então outra maneira de estudá-la é estudando a vida. Creio que a palavra de Deus nos dá a compreensão da vida e que a vida nos dá a compreensão da palavra de Deus. Portanto,
quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais conhecerá a vida. E quanto mais você conhecer a vida, mais conhecerá a palavra de Deus. Isso quer dizer que se você realmente quiser ter tudo e não perder nada e realmente aproveitar a sua vida, as Escrituras ensinam que você precisa chegar à palavra de Deus e obedecer os princípios de Deus. E você terá tudo de melhor de Deus para a sua vida. Aí você realmente estará vivendo. Outra observação muito importante que devemos fazer é em relação à exortação dada para tomarmos cuidado com o conforto. O apóstolo Paulo afirmou em suas cartas: sei passar necessidade e também sei ter abundância. Isso é um grande desafio. Você sabe passar por necessidades? Você sabe passar por aquelas tempestades da vida? Por aqueles momentos difíceis? Ei, você sabe como viver quando está passando necessidades? Paulo diz que sabia o segredo de viver contente, independentemente das circunstâncias. Mesmo acorrentado em uma masmorra em Roma, ele dizia que sabia passar por aquilo pela necessidade, mas ele também podia dizer: sei ter abundância. Às vezes acho que passar pela abundância é um desafio maior do que passar pela necessidade. É verdade. Uma vez o líder evangélico Charles Colson foi falar para 100 casais que trabalham com ele no ministério em prisões. Durante um retiro anual ele falou: orem por mim, porque estou começando a ter abundância no mundo espiritual. Estamos atingindo o ponto de abundância em nosso ministério. Somos elogiados e as pessoas estão começando a responder à visão que Deus nos deu. Agora, elas me aplaudem de pé. E ele continuou: sabe, da última vez eu não soube ter abundância e agora eu estou assustado. Temo não saber passar pela abundância. Orem por mim, para que Deus me conserve humilde e para que eu saiba passar pela abundância. Charles Colson foi sincero. Você nunca achou que ter abundância poderia ser um problema, não é? Bom, esse tema faz parte da exortação sobre a palavra de Deus. Moisés disse ao povo: como vocês aprenderam a palavra de Deus? Foi durante as dificuldades da provação, quando vocês estavam comendo o banquete de consequências resultantes da desobediência à palavra de Deus. Foi assim que vocês viram que a palavra de Deus é a chave para a vida. Agora, Moisés continuou, quando as dificuldades acabarem, nunca se esqueçam do que vocês aprenderam quando estavam passando pela provação. Quando vocês estiverem em abundância, não se esqueçam que é tempo de vigiar. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide, para que não caia. Kenneth Scott Latourette, historiador da igreja, fez uma observação interessante. Se a Igreja de Jesus Cristo fizer sua obra e evangelizar o mundo de hoje nesses tempos de prosperidade em que vivemos, será a primeira vez na história que isso acontecerá. O povo de Deus não faz sua obra quando está próspero ou vivendo bem. A tendência é que eles se tornem apáticos e apóstatas quando estão prósperos. Parece que o povo de Deus só faz a obra quando passa por dificuldades. A igreja nasceu no meio da hostilidade do Império Romano. Nos 3 primeiros séculos da igreja houve 3 grandes ondas de perseguição. Mas a igreja nunca foi tão fértil, nem tão forte e nem tão viva como naquele tempo de perseguição. Acho que precisamos nos lembrar disso e também do desafio que Moisés e Paulo lançaram de sabermos passar tanto pela abundância como pela necessidade. E quando você estiver passando pela abundância, não se esqueça de Deus. Observe quantas vezes os profetas e apóstolos disseram: lembre-se, lembre-se, nunca se esqueça de Deus quando tiver abundância. No livro de Deuteronômio, encontramos um sermão melhor que o outro. Depois desse sermão que acabamos de ver, segue-se outro sermão sobre a graça de Deus. Moisés disse ao povo: quando o Senhor fizer vocês entrarem na terra prometida e vocês tiverem conquistado o inimigo, quando o Senhor fizer isso por vocês, não digam para vocês mesmos que o Senhor fez isso porque vocês são bons. Não, Moisés continuou, não é porque vocês são bons, mas é por causa da impiedade das outras nações que ele está fazendo isso. Não é porque vocês são um povo bom e justo. Vou dizer mais uma vez. Ele está fazendo isso por causa da impiedade dos outros povos e por causa da promessa que fez aos seus antes de Abraão, Isaque e Jacó. Vou dizer outra vez. E essa era a 4ª vez. Acho que ele queria ter certeza que o povo tinha entendido.
Jeová, seu Deus, não está dando essa terra boa porque vocês são bons, porque na verdade vocês não são bons. Vocês são um povo ímpio e teimoso. Vocês não acham sutil? É sutil a maneira como ele coloca isso. Nas Escrituras há um conceito muito bonito, o da graça de Deus. Graça de Deus significa um favor ou bênção de Deus, mesmo que se apresente na força e no poder de Deus. Não me importa de que forma a graça de Deus é apresentada, é o favor e a bênção de Deus que vem sobre nós. Não porque somos bons ou por causa do nosso mérito, ou por causa do que conquistamos. Jamais podemos nos esquecer disso. Quando pensamos que já aprendemos tudo, percebemos que ainda falta aprender mais. Portanto, graça é um favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos esse favor. Mas Deus teve graça e tem graça. Uma vez, em um sábado à noite, perdi a paciência totalmente. Eu era pastor de uma igreja grande. Um dos meus filhos já deveria ter chegado e já eram 2 da manhã. Eu tive que sair atrás dele para buscá-lo. Fiquei muito bravo e perdi totalmente a paciência. Você não acha que isso acontece com pastores, não é? Pois é. Mas aconteceu comigo às 2 da manhã. Algumas horas mais tarde, às 11 da manhã, eu estava em frente a uma grande congregação. Sentei no púlpito e falei para Deus. Sinto muito por tudo isso que aconteceu, Senhor. Mas hoje o Senhor não vai poder operar através da minha vida. Hoje o Senhor não vai poder fazer nada comigo. Eu estraguei tudo e por isso o Senhor não vai operar. Bom, o texto bíblico daquela manhã foi especialmente importante para mim. Era o texto em que Jesus ensinou a parábola do fariseu e do publicano. Eu nunca tinha percebido que ele tinha ensinado a parábola para aqueles que se achavam justos. Nunca tinha observado isso antes. Enquanto eu lia aquele texto de maneira responsiva com a igreja, foi como o Senhor estivesse me falando. Você confia em sua própria justiça. Por isso acha que na semana passada e na anterior eu podia operar, porque você tinha passado bem aqueles dias. Agora que você teve um dia ruim, perdeu a paciência e tal, acha que eu não posso trabalhar, não é? É, pastor, você não entende nada da minha graça. Era isso que Deus estava falando para mim. Então eu continuei e preguei do mesmo jeito. Eu quase não podia acreditar. A unção do Espírito Santo foi derramada poderosamente naquele dia. Talvez você ainda não tenha aprendido isso. Esse trecho diz, não é porque você é bom, mas porque Deus é bom. Ele ama e abençoa você. Ele é um Deus que possui graça. É isso que significa a palavra graça. E é essa a incrível exortação do capítulo 9 de Deuteronômio. Agora que você compreendeu esse conceito de graça, procure observá-lo em toda a Escritura, porque a sua salvação é explicada no Novo Testamento baseada nesse conceito. No conceito da graça. E é muito importante você pensar seriamente sobre isso. A graça de Deus tem tido espaço para atuar na sua vida constantemente? Bom, chegamos ao final do nosso programa. O tempo hoje já se foi. Programe-se para estar conosco na próxima oportunidade, quando vamos continuar a estudar os melhores sermões do melhor homem de Deus. Escreva para nós, enfim, entre em contato conosco e, sem dúvida, Deus tem algo especial para você através da sua imensa graça. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.